Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa sexta-feira, 23 de maio. Prioridade do Botafogo nas janelas que se avizinham. A primeira, especial para a Copa do Mundo de Clubes, do dia 1º a 10 de junho, e a segunda, do dia 10 de julho a 2 de setembro, que aqui para o futebol brasileiro, claro, é a principal pensando no segundo semestre. O que o Botafogo pensa em fazer? Quais posições de fato vamos contratar? E qual vai ser o nível de investimento que vai ser realizado? Quero conversar com vocês sobre isso porque, primeiro, tem duas informações um pouco conflitantes, uma vinda do GE e a outra do Gol.com, e também existem dois pontos fundamentais que podem indicar voracidade ou não do John Textor nessas duas janelas. Vamos trocar uma ideia sobre isso, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, de saída eu peço por gentileza para você deixar o seu like. Isso é super importante para o desenvolvimento do trabalho, porque o algoritmo do YouTube funciona assim. Você deixa o like, mais torcedores são apresentados a esse conteúdo e dessa maneira a gente consegue seguir crescendo. Inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações. Você vai ficar por dentro de todas as novidades publicadas por aqui e ainda vai nos ajudar a chegar à marca dos 60 mil inscritos, que vai ser super importante para a história do canal nessa trajetória que já vem desde 2020. Dito isso, vamos em frente. Primeiro ponto que eu quero destacar nesse vídeo, essa questão de janela, prioridade, se vai ter voracidade, se não vai ter voracidade, como que vai ser, são dois pontos que eu entendo como absolutamente fundamentais de terem resoluções positivas para que a gente possa de fato imaginar uma terceira janela, especialmente falando da janela principal aqui do segundo semestre do Brasil, que vai do dia 10 de julho ao dia 2 de setembro, conforme eu comentei, para que a gente realmente possa esperar uma voracidade legal ali do Textor, reforçando o time do Botafogo e o elenco do Botafogo. Primeiro item, terça-feira, contra a Laú, classificar para as oitavas de final da Copa Libertadores. Absolutamente essencial. No estádio Newton Santos, abarrotado, a gente precisa da vitória. E que bom, em casa os gols têm saído. Em 7 jogos sob o comando do Paiva por lá, são 19 gols marcados, uma média de quase 3 gols por partida. E apenas 4 gols sofridos em 2 confrontos, São Paulo e Estudiantes. Nos outros 5 jogos, nenhum gol sofrido. Que a gente possa, claro, repetir esse nível de atuações que nos levou a chegar nesses números. Que a vitória aconteça, que a gente conquiste os 3 pontos e crave a nossa vaga ali para as oitavas da Liberta. Estando nas oitavas da Copa do Brasil, oitavas da Libertadores, e de repente contra Santos e Ceará, melhorando a nossa colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, a gente pode imaginar que o Textor vai olhar, especialmente para a terceira janela, de uma maneira diferente. Porque caso contrário, se eventualmente o Botafogo não conseguir o resultado que precisa e a gente passar para a Sul-Americana, a coisa muda completamente de figura, porque a Libertadores está aqui e a Sul-Americana está aqui, em termos de prestígio, daquilo que paga, enfim. Para você fazer um investimento, você tem que ter a perspectiva de retorno, né? E vencer a Libertadores, a gente sabe, dá uma baita de uma grana. Em termos de premiação, é absolutamente sensacional. Então esse é o primeiro ponto, terça-feira, resolver essa parada, classificar. Qual é o segundo ponto então, Vitor? Dia 24 de junho, depois, portanto, bem depois dessa janela especial para a Copa do Mundo de Clubes, você tem a resolução do caso do Lyon, pelo menos é o que se espera. Pode ser postergada a decisão e tal, mas no dia 24 de junho tem a tal reunião com o DNCG, que é o órgão regulador lá da Ligue 1, que vai avaliar se o Lyon apresentou ou não garantias suficientes para resolver a sua vida, permanecendo na Ligue 1 e não recebendo, de repente, muitas punições ali, né? Então a gente precisa saber como que vai ficar a situação do Lyon. Porque fazendo parte de um grupo multiclubes, naturalmente o que acontece lá na França vai impactar no todo. Então a gente precisa de uma resolução positiva nesse aspecto. Como essa resolução vai sair no fim do mês de junho, e a gente espera que de fato seja resolvido no fim de junho, tendo a resposta boa, bacana, quando chegar no dia 10 de julho, a janela aqui do Brasil abrir, estando tudo ok, vai dar uma clareada bacana, uma clareada legal ali, o horizonte vai ficar mais definido e, de repente, juntando a classificação nossa para as oitavas da Libertadores, situação do Lyon resolvida, o Textor pode, no meu entendimento,
apresentar esse nível de voracidade que a gente precisa para poder reforçar o elenco e buscar conquistas nessa temporada. Não podemos ignorar o fato de que quando você é campeão, você ganha muito dinheiro. Você ganha muito dinheiro no Campeonato Brasileiro, você ganha muito dinheiro na Libertadores, você ganha muito dinheiro na Copa do Brasil. Não é só a questão do prestígio, é a grana que vem junto, né? E o grupo Eagle, né, esse grupo multiclubes que tem o Crystal Palace, Botafogo, Lyon e Molenbeek, obviamente vai ver isso com bons olhos. Não sei qual é o nível de jogador que vai ser contratado, não sei qual é o nível de investimento que vai ser feito, mas com essas duas situações resolvidas positivamente, imagino que a gente possa esperar um tanto mais. Imagino. Caso contrário, se um dos dois lados não acontecer, aí realmente muda bastante de figura, especialmente se o Botafogo não for para as oitavas da Libertas, mas bate na madeira, porque a gente tem um ambiente super positivo no Newton Santos e vamos buscar sim essa vitória. Tenho confiança que a gente vai conseguir vencer a Laú, que a gente vai pressionar a Laú da maneira como tem que ser, vai chegar ao resultado, contando, claro, com os retornos do Arthur, do David Ricardo e tomara também do Savarino. Não sei se o Alexander Barbosa e o Matheus Martins estarão de volta, mas estou na esperança de que o Savarino possa fazer dupla com o Igor Jesus. De repente você tendo o Cuiabano na esquerda, Arthur na direita. E aí, meu irmão, é aquela pressão para cima dos chilenos para a gente buscar esse resultado. Agora, tem duas situações, duas informações conflitantes vindo do GE e do Gol.com do outro lado. O jornalista Valentim Furlan disse que o Gregori, depois da Copa do Mundo de Clubes, ele deve sair do Botafogo rumo ao Catar para o Al Rayyan, que é o clube comandado pelo Arthur Jorge. Segundo o jornalista, o clube qatari já teria sinalizado que vai pagar a multa rescisória hoje na casa dos 7 milhões de dólares. E segundo também o jornalista, o Gregori teria sinalizado para a diretoria do Botafogo que quer disputar a Copa do Mundo de Clubes, especialmente depois de cancelamento aí do negócio com o Wendel. Informações do jornalista, só estou trazendo aqui, tá? Já o GE, por outro lado, ele trouxe uma outra informação que meio que vai conflitar com essa história, que é, sem o Wendel, o Botafogo não muda suas prioridades e vai focar em zagueiro, meia e ponta direita. Beleza. Zagueiro, meia e ponta direita. A gente entende a questão da zaga, a gente entende a questão do meia e do ponta direita. Mas se você perder o Gregori, é impossível você não ir ao mercado para buscar um outro atleta. Simplesmente impossível. Tudo bem, o Botafogo nesse momento tem o Gregori. E a gente espera que o Gregori possa ficar até o fim da temporada. A gente sabe a importância que o Gregori tem para o grupo, para o time. É o jogador de maior intensidade na marcação do nosso time, faz uma baita diferença. Mas justamente por isso, se ele vier a sair, se o Al Rayyan de fato falar, ó, tá aqui, paguei a multa, 7 milhões de dólares, dificilmente o Gregori vai recusar os petrodólares, porque, meu irmão, os caras vão chegar com um caminhão de dinheiro, de salário, de luvas e tudo mais. E aí o Botafogo vai ter que olhar no mercado, sim, um volante com tais características, porque mesmo que você possa utilizar o Alan por ali, não dá para contar só com o Alan. Vamos lembrar aqui os volantes que a gente vai ter em caso de saída do Gregori. A gente vai ter o Patrick de Paula, o Danilo Barbosa, o Newton, o Cauê e o Marlon Freitas. Só o Alan poderia fazer essa do Gregori. E mesmo assim, mesmo que o Alan esteja voltando a jogar bem, a gente não pode ignorar que o Alan já não é um garoto. Já não é um garoto. É um baita de um jogador, ganhando a oportunidade de ter sequência. Eu acredito que ele vai apresentar um nível altíssimo, porque é muito profissional. Mas você não pode só ter o Alan. Hoje você tem o Gregori, na necessidade você pode botar o Alan ali. Ou você pode botar o Danilo Barbosa. Muito embora o Danilo Barbosa há muito tempo já não esteja jogando nada, né? Verdade seja dita. Mas olha, eu espero de verdade que, ok, não vamos trazer o Wendel. O Wendel nem era esse jogador de morder e tal. Prioridade não é volante, mas pode vir a ser. No mais, eu concordo aí que a gente precisaria de mais um zagueiro, porque a gente não sabe como é que vai ficar a situação do Bastos. Ele até publicou um vídeo recentemente mostrando ali o treinamento dele, se movimentando bem na areia, né, o que dá um indício positivo. Em termos de meia, sim, a gente precisa de mais qualidade ali, e ponta direita, então, nem se fala. Na verdade, quando a gente fala de ponta, deveria ser ponta direita e ponta esquerda, porque a chance do Cuiabano sair, a chance do Igor Jesus sair, isso existe, é muito real, não dá para negar. E aí essa situação de ponta direita, meia, zagueiro, irmão, daqui a pouco descamba para ir, precisa de um atacante também. Ou o Botafogo vai com o Juan Cruz até o fim da temporada como principal nome do ataque.
Se o Igor Jesus sair, você tem que se mexer. Ah, mas tem o Mastriani. Pô, irmão, desculpa. Mastriani e Juan Cruz, sendo as únicas alternativas para centroavante, pô, cara, desculpa, com todo o respeito que os atletas merecem, mas sair do Igor Jesus para contar só com o Mastriani e o Juan Cruz fica complicado, porque são jogadores de nível abaixo, pô. Então as prioridades podem mudar, especialmente com possíveis saídas. Mas eu acredito de verdade que o nível de investimento e a voracidade vai depender bastante desses 2 pontos que eu comentei no começo aqui do vídeo. A classificação para as oitavas da Liberta e o Lyon resolver a vida dele positivamente lá na França. Aí dessa maneira, quem sabe a Eagle, leia-se Textor, pode voltar a investir pesado para a gente poder ter um time e um elenco muito mais qualificado da maneira como o campeão da América e do Brasil merece.